Boa tarde, meus irmãos, que Deus nos abençoe, que possamos nós transmitir o estudo de hoje de forma clara, objetiva, para que todos nós saiamos daqui mais com um conhecimento melhor sobre o tema de hoje, que vai falar de Allan Kardec, né? E, a princípio, né, eu devo dizer que é um desafio falar da obra, da vida e obra desse espírito que veio nós, no nosso planeta, nos trazendo a boa nova, nos trazendo um conhecimento sobre o Evangelho de Jesus mais claro, da palavra de Jesus, sem alegorias, e que possamos nós, dessa maneira, né, que o desafio maior não é só falar de Allan Kardec, mas é em colocar esse tema grandioso em meia hora. Então, vamos falar um pouquinho, mas eu acredito que vocês vão poder ler mais sobre o assunto, que tem várias bibliografias a respeito especificamente. Nós tivemos, né, estudamos sobre a atual obra, que é a Dora Encontre, pesquisa sobre Allan Kardec, e temos também vários vídeos, né, falando sobre Kardec. Um que a gente pode recomendar é Kardec para o século XXI, que é um documentário que é da pesquisa de Dora Encontre. Outro vídeo é Em Busca de Kardec, e também são explicações que a mesma Dora Encontre fala, que é uma educadora, uma pesquisadora e espírita, né? E que nos traz tantos esclarecimentos, como também um vídeo nos Passos de Kardec, de Fernando Lima Barreto, que vocês podem procurar no YouTube, e bem esclarecedor, bem com ilustrações boas, né? E, iniciando essa nossa conversa sobre o senhor Hippolyte Léon Denisard Rivel, para nós, Allan Kardec, nós temos que primeiro, aliás, em todas as obras que lemos, que analisamos e pesquisamos, contextualizar, né, de acordo com o autor, a sociedade na época, quais eram os valores, como a sociedade na época pensava, de que maneira se comportava. Então, na época de Allan Kardec, né, do senhor Hippolyte Léon Rivel, ele nasceu no dia 3 de outubro de 1804, portanto, há 216 anos, e durante o século XIX, a sociedade pensava, que era uma sociedade fundamentada nos princípios do positivismo de Augusto Comte e outros mais, em que defendia, né, o que era mais importante dentro da ciência e dentro da razão. Então, tudo que não fosse tangível, tudo que não fosse no concreto, não teria maiores significados. Então, a razão e a ciência é que estava prevalecendo. Um contraponto, né, do que tinha antes no iluminismo, onde os sentimentos, as emoções estavam mais afloradas, né, que se entendia melhor, se analisava, se tinha uma visão maior do mundo sobre esse aspecto. Mas no tempo, né, na época de Kardec, a sociedade pensava e entendia o mundo de uma forma jamais materializada. O positivismo, tanto é que, né, o nosso lema da nossa bandeira, ordem e progresso, ela foi exatamente idealizada dentro dos ideais do positivismo. E por quê? Porque as religiões já não estavam mais devido à evolução racional e intelectual da humanidade, explicando determinados fatos. Então, os catedráticos, os homens, estavam mais céticos
e, dessa forma, se importavam mais com as coisas relacionadas com a razão e com a ciência. Então, dentro desse clima, é que Kardec, que foi um homem que nasceu numa família bem-sucedida, de magistrados, né? Foi estudando, mas ele preferiu mais a ciência e a filosofia, aonde ele pôde estudar em Lyon, nos seus primeiros estudos. Depois, ele foi para Yverdon, aonde conheceu Pestalozzi, e daí teve vários conhecimentos sobre, principalmente, da formação, da educação dos indivíduos, né? Em que Pestalozzi pregava, né, mais que a educação tinha que ser intelectual, física e moral, sem notas, sem castigos, sem prêmios, que era o contrário do que existia até hoje, né? Vamos dizer assim, ainda é uma visão progressista da educação. Então, ele se formou em bacharelado em letras e ciências, possuía, né? Falava muito bem francês, alemão, inglês, italiano, espanhol. Como profissional, fundou uma instituição em Paris, onde ministrava química, física, astronomia, anatomia, ou seja, era um homem de ciência, era um homem acadêmico, era um homem em que a razão superava qualquer análise superficial. Portanto, dentro dessas condições como profissional, em 1849, ele também se dedica à fisiologia, à astronomia, à química, à física. Então, o professor Rivel era um espírito cético, mas respeitado por toda a classe acadêmica, até porque o seu senso crítico e a sua imparcialidade era significativa. Tanto é que Camille Flammarion, no discurso do seu sepultamento, ele diz que Allan Kardec era o bom senso encarnado. Então, dentro dessas qualidades, né, logicamente, que ele veio com uma missão, né, uma missão de trazer a boa nova, de trazer consolo, de analisar o Evangelho de Jesus sobre um outro prisma que não estava sendo adequado para os indivíduos. E teve essa formação toda acadêmica, científica, quando aos 50 anos, né, ele recebe essa missão, sendo convocado para fundamentar a doutrina dos espíritos, organizar a doutrina dos espíritos. E, nessa mesma época, né, se ouvia falar das mesas girantes, isso por volta de 1854, e ele ouvia falar dessas mesas, mas tampouco se interessava, porque ele achava que era, como ele não entendia também sobre magnetismo, que era um fluido magnético que automaticamente podia ter uma reação em cima dos corpos inertes. E não se interessava muito por essas reuniões, não. Mas o seu amigo magnetizador, o senhor Fortier, então convidou a ele, né, para participar dessas mesas que movem, e foi explicando outras coisas. Então, daí, Kardec pensou assim, bom, ainda como o senhor Rivel, né, pensou assim, se falam, se movimentam, tem que acredito se eu pessoalmente for analisar essas questões. E ele partiu, então, né, para essas reuniões. E daí ele foi se aprofundando e vendo que uma mesa não ia responder
perguntas que necessitariam de uma mente, de um intelecto. E ele começou a se aprofundar no assunto com médios, né? Escolhendo, vendo os médios realmente que eram mais sérios e que sim essa Zéfiro, o espírito protetor seu, chamado Zéfiro, veio e lhe disse que conhecera em sua existência anterior, lá no tempo dos druidas na Gália, em que o mesmo Revel, ele era Allan Kardec, que era um druida, um sacerdote celta, na época lá na Gália, né? E daí, como ele não queria misturar os seus estudos acadêmicos, né, com os estudos voltados para o espiritismo, para a doutrina dos espíritos, ele adotou esse codinome chamado Allan Kardec, justamente para diferenciar o tipo de pesquisa que ele fazia, né? Então, dessa vez, revelou, então, que Zéfiro, que ele teria essa missão, né? E que, na verdade, teria também o espírito de verdade que iria auxiliar nas suas pesquisas, né? Então, como Kardec era um homem estritamente científico, um homem estritamente acadêmico, naturalmente ele usou o método científico, que requer o quê? Observação, que requer análise, que requer mensuração, ou seja, que tenham dados para poder justificar, que se possa justificar através da razão os acontecimentos, né, que são, na verdade, tomados para Kardec como especificamente científicos da doutrina espírita. E, mais tarde, ele conheceu, né, o senhor Baudin, que tem as suas filhas, e daí fez vários experimentos, e daí vieram respostas de vários lugares, de vários países, de várias cidades, onde ele pôde compilar essas mensagens, né? Essas propostas, essas mensagens, essas perguntas que eram feitas e respondidas de forma científica, escolhendo, vendo aonde havia coerência, aonde não havia coerência, com a mesma pergunta para vários lugares, várias cidades, e aí sendo respondida pelos espíritos, né? Então, e só considerava aquelas que fossem coerentes. Então, percebam que não foi não foi uma pesquisa, um estudo feito de qualquer maneira, não. Ele foi bastante estruturado. E o principal era observar, comparar e julgar, e era uma regra constante. Observar, comparar, julgar, analisar, né? De uma forma coerente. Então, gente, nós vamos ver que essa importância, essa metodologia, né, veio nos trazer várias obras de Kardec. E, a partir do ano de 1957, foi publicado o Livro dos Espíritos, que ali trazia toda a doutrina dos espíritos, toda a pesquisa que ele fez. Então, era trazido para o centro
centro era o local aonde Kardec analisava todas as comunicações vindas de várias cidades. É por isso que, hoje em dia, nós chamamos a nossa casa sempre de centro, porque era chamado o centro onde viria todas as comunicações. Então, no ano de 1957, Kardec publica o Livro dos Espíritos, com toda a doutrina. E em 1861, ele publica o Livro dos Médios, que ali se enfatiza a prática do espiritismo. No ano de 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo, nos trazendo o ensinamento e as morais de Jesus, mas o ensinamento de uma forma clara, singular, que todos pudessem ler, compreender e analisar, nos dando a boa nova, né, que Jesus tanto prometeu. Em 1865, ele também lança O Céu e o Inferno, que vem nos mostrando a justiça divina, que são vários espíritos desencarnados contando as suas experiências como encarnado e desencarnado e as consequências, né, de cada encarnação. Em 1868, ele também lança a Gênese, com 3 partes: origens, coisas, milagres e predições. Mas, independente disso, ele trabalhou muito na divulgação em vários países, ele fazia muitas conferências, muitas palestras, e o tempo todo. Então, ele se dedicou exclusivamente a divulgar a doutrina espírita. Fundou a revista Espírita também, trazendo vários dados, várias pesquisas, várias outras, vamos dizer assim, atividades, né, desenvolvidas. E a igreja não gostou muito, né? Então, em 1861, teve o Auto de Fé de Barcelona, onde foram queimados 300 livros da doutrina. Mas isso daí foi até bom, porque causou um despertar, né? Por que queimando tudo? Tudo que é proibido, todo mundo quer saber o porquê, né? E foi até muito bom. E nessa época, depois, ele encontrou em 1867, foi que Leon Denis conheceu, era um adolescente, Leon Denis, e conheceu Allan Kardec. Então, a aproximação, a afinidade de Leon Denis e Kardec já vinha de muitas outras épocas, lá desde o tempo dos druidas, que eles eram também druidas. Allan Kardec, Leon Denis também. Então, ele conheceu Kardec numa conferência em Tours. E dali ele ficou, né, desenvolvendo também a doutrina espírita, estudando e lançando, né, tudo mais ainda. O desencarne se faz no dia 31 de março de 1869, portanto, no ano seguinte que ele divulgou, né, que ele fez a Gênese, Kardec desencarna, né, com 64 anos. Isso há 151 anos atrás. Então, vejam que não é tanto tempo assim, né? Ele desenvolveu, ele teve um súbito, uma ruptura de um aneurisma. Então, a gente diz assim, Kardec, por que a gente hoje estamos falando essa semana sobre Kardec? Porque ele realmente teve o trabalho, a dedicação, e não falhou em fundamentar a doutrina dos espíritos. Allan Kardec não inventou a doutrina espírita.
todo esse histórico nos mostra que ele foi um trabalhador, um pesquisador sobre a doutrina espírita. Revelou a doutrina espírita, pois ela sempre fez parte das leis naturais. Espíritos sempre existiram. O conceito de reencarnação também, desde o Egito, né, em várias religiões, ele só veio nos tirar o véu, veio nos mostrar claramente o que é realmente a reencarnação, a pluralidade dos planetas, me mostrar que Jesus, no Evangelho, veio trazendo todo o ensinamento sobre continuidade do Espírito e veio clarear a nossa mente de uma outra maneira, através da razão. Então, veio facilitar a assimilação de todos os valores do Cristo. Situou o homem no tempo e no espaço, ampliando a visão do universo. Rompeu os limites impostos pela morte física, propiciando ao homem o engenciamento do seu destino. Quer dizer, propiciando o homem a condição de escolher o livre-arbítrio, de escolher através da sua consciência. Com o conhecimento promovido por Kardec, passamos a viver verdadeiramente compreendendo a justiça de Deus, porque até então Deus era aquele que castigava, era aquele que fazia alguns sofrerem, outros não. Então não se entendia mesmo que é Deus, quem é Deus? Mas ele veio nos mostrar a outra face, veio nos mostrar o Deus misericordioso, veio nos mostrar a responsabilidade que cada um de nós espíritos temos sobre nossas vidas futuras, e não Deus, sobre a nossa vida atual, e não Deus. Então não cabe mais dizer, foi Deus que quis assim. Não, Deus só quer o bem para todos nós. Se por acaso não acontece o que queremos, porque não era o melhor para nós. É uma outra visão de se entender Deus. Os ensinos de Jesus assumiram uma verdadeira importância, nos dando a condição para o progresso integral, contribuindo para a fundação dos alicerces de uma nova era, nos trazendo a compreensão e o consolo de tudo que nos acontece. Então, a obra de Allan Kardec é grandiosa. Ele veio nos trazendo essa obra maravilhosa como uma missão. E ele cumpriu com muito sacrifício, porque ele foi avisado que seria sacrificante. Imagine, na época do início do final do século XIX, falando sobre espíritos, falando sobre vida eterna, falando que cada um de nós somos responsáveis pelos nossos atos, modificando toda a ideia, né, que tínhamos. E eu destaco aqui, numa página de Baltazar, em que alguns trechos que ele vem falando de Kardec, renovador de ideias e sentimentos. Ele fala assim, Baltazar, entre muitos que desceram à Terra, está o nosso homenageado de hoje, Allan Kardec, alma de escola, mas, acima de tudo, espírito com as qualidades já citadas de fazer multiplicar ideias, valorizar sentimentos e tornar compreensíveis atos e sentimentos dos homens. Não fosse ele um ser dedicado, mesmo obstinado, na implantação de uma ideia, talvez a doutrina demorasse para ser compreendida por muitos homens.
Se não fosse Kardec nesse período curto, de 54 até 69, de 1854 até 1869, fazer esse trabalho imenso e sofrer pressões do meio acadêmico, da sociedade, ser ridicularizado, nós não teríamos, né, ia demorar muito para termos uma compreensão maior, né, e entender sobre isso. E ele continua, a homenageá-lo hoje, que todos, do fundo do coração, orem e observam essa qualidade tão importante desse generoso líder, que soube descer à Terra para dar continuidade a um projeto divino de emancipação do homem. Emancipação do homem. Então, de compreensão, de liberdade, com uma visão completamente mais responsável dos nossos atos, né? E a Dora Encontre vem também nos dizendo, né? Como que nós vamos nos comportar? Como que nós devemos agora, no século XXI, continuar com a doutrina dentro do prisma de Kardec? Porque a doutrina ela pode ser entendida e gerenciada, né, nos centros espíritas de várias maneiras. E como nós devemos ser fiel à ideia de Kardec, que diz que temos que ter uma espiritualidade crítica. Kardec sempre colocou que quando tivermos dúvida e a ciência vem comprovar o fato, fiquemos com a ciência e não com o que está escrito. Então, daí a postura de Kardec nas pesquisas e como nós também, espíritas, devemos nos comportar com uma visão crítica dos fatos. Não é porque é um espírito desencarnado que pode trazer qualquer informação se não tivermos análise da nossa razão, do que está falando, do que está escrevendo. Uma mediunidade pesquisada não é uma mediunidade. A mediunidade, dentro da doutrina espírita, ela tem que ser pesquisada, estudada, não só as manifestações. Uma ética comprometida com a melhoria da sociedade e com as pautas progressivas. Então, nós temos que nos basear nas pautas progressivas atuais, dentro da doutrina espírita, de forma que possamos contribuir para uma sociedade melhor. Nós não estamos desvinculados do nosso meio, da sociedade. Não fiquemos nós dentro dos nossos centros espíritas, dentro dos nossos templos, sem participar dessa sociedade, sem influenciar na mudança dessa sociedade para melhor, conforme ele fez. E precisamos ter um engajamento da educação emancipadora. Então, como pedagogo que foi, aliás, a doutrina espírita, ela é educadora. Então, nós temos que ter esse princípio de educação como agente transformador de uma sociedade. E é assim também que a doutrina espírita ela tem que agir como educadora. Não é isso que nós fazemos? Educando o nosso espírito dentro dos princípios cristãos, dos valores que Jesus nos trouxe no seu Evangelho. Dessa forma, meus irmãos, a gente entende que o mundo, né, realmente seria muito melhor. E para finalizar, há umas colocações aqui de Antônio de Aquino, que vem falando Kardec em direção a Deus. Aí
ele nos fala assim: agradecidos, diremos assim: seguimos a caravana imensa na direção de Deus, o Pai. Kardec nos trouxe a noção da vida espiritual, é certo, mas trouxe para todos nós, sem sombra de dúvida, a certeza da existência de Deus, para que assim possamos sentir Deus, o Pai. Deus, o Criador de todas as coisas. Deus, o grande Criador de nós mesmos, a quem devemos o fato de existirmos. Que isso fique claro em todos os corações, para que ninguém se julgue superior e capaz de conduzir a própria existência sozinho. Então, meus irmãos, a gente fica refletindo se realmente nós, que estudamos a doutrina espírita, estamos agindo de forma como Kardec se colocou, pesquisando, criticando os fatos, o que lemos, o que ouvimos, buscando transformar essa sociedade que viemos, porque nós não estamos aqui à toa. Temos que levar, assim como Kardec, não ficou só para ele a pesquisa. Ele saiu divulgando, mostrando a todos aqueles, clareando a todos os irmãos na sociedade sobre a Boa Nova, sobre esse Deus que é misericordioso e não que castiga. E nos trazendo a importante ideia de que todos nós, no lema dentro de Kardec, tendo a certeza de que nascer, morrer, renascer novamente e progredir sempre. Tal é a lei. Que Deus nos abençoe, que possamos nós estarmos nas trilhas de que Kardec traçou, junto com Jesus, o Evangelho de Jesus nos orientando, com Leon Denis, nos trazendo esclarecimentos para que a gente possa sempre estudar, pesquisar. Graças a Deus, que Jesus nos abençoe agora e sempre.